A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos à introdução e abordagem panorâmica do segundo trimestre de 2020 da Escola Bíblica Dominical, lições bíblicas pela CPAD Classe Adultos, a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. O assunto desse trimestre é a Carta aos Efésios. Nela estudaremos gloriosas doutrinas e orientações pastorais para a vida prática dos cristãos, a Igreja eleita. O comentarista é o pastor Douglas Batista, presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB, líder da Assembleia de Deus Missão no Distrito Federal, doutor em Teologia e licenciado em Filosofia. Neste segundo trimestre de 2020, estudaremos a temática A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Abordaremos assuntos relativamente complexos, tais como eleição e predestinação, iluminação espiritual do crente, o mistério da unidade, a relação familiar do crente, batalha espiritual, dentre outros. Por isso, te convido a acompanhar as videoaulas neste canal, bem como bons comentários bíblicos, Bíblia de Estudo Pentecostal e o livro de apoio da lição, a fim de sermos iluminados na graça de Deus para domínio do assunto, visando a salvação de almas e a edificação da Igreja de Cristo, a Igreja eleita. Lição 1. Carta aos Efésios. Saudação aos destinatários. Nesta primeira lição, o seu objetivo geral é mostrar o panorama da epístola, trabalhando as questões de autoria e data, identificando o destinatário da carta e, finalmente, mostrando o propósito divino da epístola aos Efésios. Ao longo do trimestre, veremos que grandes temas doutrinários e pastorais são abordados na carta. O que podemos destacar como ponto central na carta aos Efésios é que Cristo é o cabeça e a igreja o seu corpo. Esse ponto é importante deixar claro na primeira lição, pois tal verdade teológica perpassará toda a epístola. O apóstolo Paulo é o autor da carta aos Efésios e mostrará que a provável data de autoria deu-se por volta dos anos 61 a 62 depois de Cristo, durante a sua prisão em Roma. As epístolas eram cartas circulares e esta em especial era dirigida às igrejas da Ásia. Ela começa pela cidade de Éfeso, pois esta era um centro político, comercial e religioso da época. Não por acaso a cidade apresentava monumentos cívicos impressionantes, dentre eles o templo de Ártemis, deusa Diana, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A abordagem da carta aos Efésios gira em torno de 2 temáticas fundamentais: Jesus Cristo, a cabeça, e a igreja, o seu corpo. Lição 2. A sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Trataremos acerca das bênçãos espirituais concedidas aos eleitos em Cristo. Essas bênçãos representam a grandeza, a excelência e a perfeição do plano divino de salvação. Por isso, reflita a respeito da nossa nova posição em Cristo, evidencie a realidade de uma vida cristocêntrica nesse mundo e explicite o papel importante do Espírito Santo no plano de salvação. Esta lição 2 é uma lição preciosa para a edificação espiritual da igreja. O propósito da lição faz uma reflexão acerca das bênçãos espirituais que os salvos receberão da parte de Deus, mencionando que essas bênçãos possibilitam uma nova vida em Cristo e, por causa delas, devemos cultivar um coração grato a Deus. Isso é decorrente da nova posição em Cristo em que os salvos estão. Uma vez desfrutando de uma nova posição em Cristo, apontamo-nos para uma vida cristocêntrica no mundo, onde há uma consciência de que o
plano de Deus elaborado desde a fundação do mundo e executado por Cristo Jesus, leve em conta a salvação dos pecadores e a restauração de todas as coisas. Nesse planejamento salvífico, o Espírito Santo tem um papel preponderante, pois o Espírito Santo faz morada na vida do salvo, o identifica como propriedade de Cristo e garante-lhe a vida eterna. Lição 3. Eleição e predestinação. Sobre a eleição e a predestinação, veremos que em Cristo fomos eleitos para a salvação e predestinados a desfrutar das bênçãos espirituais preparadas por Deus aos eleitos em Cristo. Nesse sentido, a lição tem por objetivo geral de informar que Deus soube de antemão, por meio da sua presciência, quais pessoas creriam e que em Cristo seriam predestinadas a receberem essas bênçãos. No entanto, destacaremos os pontos específicos desta lição 3. 1. Esclarecer a diferença entre eleição e predestinação. 2. Explicar como ocorreu a eleição divina desde antes da fundação do mundo. E por fim, o 3. Constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Toda lição culminará para mostrar que a eleição é segundo a presciência divina. Esse é o ponto central do assunto, mostrando que a eleição para a salvação ocorreu por meio da iniciativa de Deus em Cristo Jesus e não por causa da obra humana. Nesse sentido, nós destacamos aqui o amor de Deus pelo pecador, distinguindo a eleição da predestinação. Desenvolveremos o conceito de predestinação, mostrando que o Altíssimo predestinou os eleitos para serem filhos por adoção, serem feitos à imagem de Cristo e serem herdeiros das bênçãos espirituais. Aqui deve ficar claro que na Bíblia não existe a ideia de uma dupla predestinação, onde Deus decretaria que uns fossem para o céu e os outros para o inferno. Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. Desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé, a viver em santidade e receber a filiação divina e desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Os termos eleição e predestinação são importantíssimos para serem bem dominados, a fim de que você tenha segurança quando for expor esta lição. Por isso, o comentarista sugere algumas obras para a sua consulta e preparo: Bíblia de Estudo Pentecostal, livro Arminianismo Puro e Simples, o livro Arminianismo, a Mecânica da Salvação e, por fim, a obra teológica sistemática, uma perspectiva pentecostal, bem como o comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento. Essas obras são editadas pela CPAD. Lição 4. A iluminação espiritual do crente. Na carta aos Efésios, o apóstolo ora para que os crentes, tendo os olhos iluminados do vosso entendimento, conheçam a dimensão da sua vocação, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Só pode compreender esse mistério espiritual quem tem a mente voltada para o céu. Nesse sentido, a chamada para a salvação destaca a vocação e as riquezas na herança divina a que temos direito em Cristo, salientando a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes e expressando a exaltação de Cristo como resultado do poder grandioso de Deus. Essa é a iluminação que o apóstolo pede em sua oração para que os crentes compreendam acerca de quem eles são e quem eles pertencem. No entanto, a esperança da vocação das riquezas, da glória, mostra que os santos devem louvar a Deus pela eleição
e por conhecer tamanha esperança do chamado e das riquezas que fazem parte da nossa herança. Essa esperança e esse chamado são consequências da sobreexcelente grandeza e força do poder de Deus. E isso marca que o poder de Deus é extraordinário e supera todo e qualquer outro poder. Ele opera no interesse de salvar a humanidade caída. Ou seja, Deus, em seu incomensurável amor, atua para salvar a humanidade. O exemplo prático dessa sobreexcelente grandeza do poder de Deus é a ressurreição de Cristo, sua ascensão, e o elevou à sua direita. Tanto a ressurreição quanto o assentar-se nos céus está disponível aos crentes, e de semelhante modo a glorificação por meio do grande poder de Deus. Ó, quais são as riquezas da glória de Deus! Quanto ao privilégio de desfrutá-las e do seu perdão para sermos adotados como filhos e participar das bênçãos espirituais. Nesta súplica fortaleceremos o nosso homem interior pelo poder do Espírito, do qual o apóstolo ora em sua epístola, Efésios 3:16, de modo que tudo em nós resplandeça a glória de Cristo. Lição 5. Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. O capítulo 2 de Efésios mostra o processo de libertação do pecador para uma nova vida em Cristo. Assim, a presente lição procura revelar a graça salvadora de Jesus Cristo que nos garante a vida eterna. A libertação do pecado só foi possível por causa desta graça. No velho homem, a natureza pecaminosa estava morta em delitos e pecados, mas com a graça de Deus que vivificou-nos, transformando a nossa natureza para agora sermos inclinados às coisas celestiais, para que a nossa salvação não venha de obras, mas de Deus pela graça salvadora. A graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Isto mostra que a nossa condição diante de Deus era caótica. Éramos escravos e estávamos condenados à perdição e morte eterna. Isso significa que o pecado não consiste apenas em atos isolados, mas numa realidade que se revela na natureza má dentro da pessoa. Entretanto, Deus não ficou passivo diante da morte do ser humano em ofensas e pecados. Fomos vivificados pela graça divina. O pecador passou da morte para a vida por meio da graça de Deus, que nos foi concedida por obra da misericórdia e do grande amor de Deus. Tudo isso foi possível pela graça mediante a fé. Efésios 2:8. Nesse caso, não há salvação se o homem não crer no Filho de Deus. João 3:16. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Assim, se a salvação é pela graça por meio da fé, ela não vem pelas obras, pois estas não são o meio, mas o resultado da salvação pela graça. Essa graça se revelou em Cristo Jesus conforme a sua obra completa. Na ação da graça de Deus, leva-se em conta o chamado ao arrependimento e à fé, que torna possível a resposta a este chamado. É a obra do Espírito Santo que convence o mundo do pecado e da justiça e do juízo. João 16:8. Ao respondermos positivamente à graça, somos regenerados pelo Espírito Santo e estamos assim habilitados a produzir boas obras. Efésios 2:10. Lição 6. A condição dos gentios sem Deus. Até a graça de Deus se manifestar aos gentios, eles estavam completamente alienados dos grandes pactos divinos. O pacto abrâmico, Gênesis 12:1-3, o pacto mosaico, Deuteronômio 28:1-14, o pacto davídico, 2 Samuel 7:3-16. Esses pactos traziam a promessa messiânica
e os gentios encontravam-se completamente alheio às promessas e separados da comunidade de Israel. Nesse sentido, a presente lição busca esclarecer de que modo os gentios estiveram privados desta promessa. No contexto espiritual da circuncisão e incircuncisão, que são importantíssimos, pois espiritualmente eles constituem a separação entre judeus e gentios. O que desfez a situação caótica dos gentios é que em Cristo, pela graça de Deus, mediante a fé, eles tornaram-se descendentes de Abraão e herdeiros das promessas. Mas até chegar a esse estágio, as Escrituras mostram a condição em que os gentios se encontravam. Eles não faziam parte do pacto da circuncisão e, consequentemente, estavam excluídos da aliança com Deus. A antiga condição dos gentios era desoladora. Viviam sem Cristo e estavam separados de Israel, o que significava que os cristãos gentios estavam sem Cristo e não possuíam esperança alguma. Era uma tragédia existencial. Essa situação aprofundou a desesperança gentílica e a sua alienação de Deus. Viver sem esperança revela uma destruição moral e espiritual. Os gentios eram engolidos por uma perspectiva sombria, preocupante e incerta do mundo antigo, diferentemente da esperança de um triunfo de justiça e de um amor revelado no Evangelho. Lição 7. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. A palavra de Deus diz que somos embaixadores da parte de Cristo para exercer o ministério da reconciliação. Como embaixadores de Cristo, a nossa missão é proclamar que em Cristo Deus reconciliou-se com o mundo. Nessa perspectiva, a lição quer conscientizar o aluno de que, por meio do sacrifício vicário, Cristo Jesus desfez a inimizade entre judeus e gentios, e entre dois povos criou a Igreja. Todavia, Cristo fez um novo homem, que através da cruz fomos reconciliados com Deus. A cruz foi o lugar em que Cristo desfez a inimizade entre Deus e os homens. Todo o argumento da lição caminha para essa maravilhosa verdade. Ali Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. 2 Coríntios 5 e verso 19. Por isso que Cristo desfez a inimizade entre os homens, mostrando que a obra expiatória da cruz de Cristo retirou a barreira que existia entre os povos e aboliu as ordenanças que eram agentes da inimizade entre judeus e gentios. Pela paz, Cristo fez um novo homem, deixando claro que a paz conquistada por Cristo possibilitou a comunhão com Deus, a união entre os povos. Essa nova humanidade tem paz com Deus e uns com os outros. Nesse sentido, a mensagem dos cristãos deve ser uma proclamação de boas novas de paz, conforme Atos 10 e 36. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Pela cruz, fomos reconciliados com Deus. Uma verdade que traduz o ministério da reconciliação entre dois povos, ao restaurar a comunhão e estabelecer a igreja, a nova família de Deus. Lição 8. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Cristo Jesus edificou a sua igreja, os apóstolos ensinaram e os profetas testemunharam o Cristo edificador. No entanto, Cristo é a base da igreja e que estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. No Antigo Testamento, Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas que no Novo habita em nós por meio do Espírito Santo. O fundamento, como a doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas, tem Cristo como pedra basilar.
Entretanto, somos templo do Espírito Santo e temos a necessidade de vivermos em santidade. Somos igreja, o corpo de Cristo. Esse corpo expressa tudo o que Jesus viveu e ensinou. Lição 9, o mistério da unidade revelado. Que mistério foi esse revelado no Novo Testamento? Um mistério oculto desde todos os tempos e todas as gerações foi revelado ao povo de Deus do Novo Testamento. Esse é o assunto desta lição, que tem por objetivo geral de ensinar acerca do mistério de Deus que esteve oculto e a revelação concedida aos profetas e aos apóstolos. Este mistério oculto é o de que os judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo. Essa é a consequência natural da inimizade destruída pela obra de Cristo. Assunto da lição anterior. Deus revelou o mistério aos apóstolos e aos profetas. Isso tem tudo a ver com o desdobramento que a revelação se deu no Novo Testamento. E, finalmente, que desde a eternidade o mistério esteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Deus revelou o mistério que esteve oculto. Hoje, graças às Escrituras Sagradas, temos o privilégio de ter acesso a este mistério. O mistério da Igreja de Cristo, formada pela união entre judeus e gentios, estiver oculto desde a eternidade e que judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo. Deus revelou o mistério aos apóstolos e aos profetas. O mistério revelado é a igreja redimida por Cristo e formada pelos povos e nações de todo o mundo. É a nova raça espiritual, formada por uma nova comunidade internacional em que os judeus e gentios são iguais e desfrutam dos mesmos privilégios espirituais em Cristo. Desde a eternidade, o mistério que esteve encoberto para ser revelado nesse tempo, ou seja, o mistério da Igreja de Cristo, foi pré-estabelecido pelo Pai desde antes da fundação do mundo, mostrando seus atributos como onipotência e a onisciência divina que revelam o quanto Deus é soberano e sustentador daquilo que planeja de antemão. Lição 10, a intercessão pelos Efésios. A oração intercessora está presente na carta aos Efésios. Fica patente a necessidade de o apóstolo apresentar pessoas diante de Deus para que compreendam a profundidade e a dimensão espiritual em Cristo. A eficácia da oração nos fortalece na restauração e crescimento espiritual da Igreja de Cristo. Temos que ter os propósitos de oração no poder do Espírito Santo, também a necessidade de a igreja estar arraigada e fundamentada no amor de Deus e, por fim, acreditar que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos. O propósito é levá-los a conhecer e praticar a oração intercessora. É fundamental e necessário que orem uns pelos outros para o crescimento espiritual, tanto coletivo quanto individual. O dever de interceder uns pelos outros em amor, isto fica claro à luz de Efésios 3, 14 ao 21, o poder e a presença de Cristo, que capacita os salvos a prosseguirem vitoriosos na gloriosa jornada cristã. Há uma corroboração do crente que intercede com o poder do Espírito. A igreja está arraigada e fundamentada no amor de Deus. Assim você pode mostrar que Paulo enfatiza a necessidade total da compreensão do amor de Deus e o crescimento espiritual dos crentes até alcançar a perfeição. A vida de intercessão de um crente deve estar arraigada e fundamentada no amor.
pois Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos, ou seja, as bênçãos espirituais são ilimitadas e está disponível ao cristão. E somente o nome de Deus deve ser eternamente glorificado. A ideia aqui é de alcançar um grau sublime de intercessão em que não haja dúvida alguma do que Deus pode fazer. É o que está patente na intercessão que o apóstolo Paulo faz pelos Efésios. Ele sabia que Deus pode fazer muito mais do que pedimos e além do que pensamos. Lição 11. Atributos da unidade da fé. Humildade, mansidão e longanimidade. A carta aos Efésios traz orientações bem práticas para que os crentes cheguem à unidade da fé. Ela mostra claramente que a unidade na igreja de Cristo é o resultado da humildade, mansidão e longanimidade na vida dos crentes. A unidade da fé, segundo o ensinamento de Efésios, é preciso humildade, mansidão e longanimidade. O primeiro deles, a humildade, é uma virtude indispensável para a comunhão. O segundo, a mansidão, produz crentes que promovem paz e a conciliação. E finalmente o terceiro, a longanimidade, capacita o crente a ser tolerante com os defeitos alheios. Todos esses objetivos trabalham para mostrar o valor destas três grandes virtudes cristãs: a humildade, mansidão e longanimidade na manutenção da unidade da fé. A genuína unidade da igreja é o resultado da humildade, mansidão e longanimidade de cada cristão. É indispensável que nós, os pentecostais, além de enfatizarmos a efusão do Espírito Santo e os dons espirituais, proclamemos com clareza a necessidade de um caráter transformado por Cristo, acompanhado de virtudes concretas para fazer a manutenção desta unidade da fé na igreja. A virtude da humildade é produzida no crente por obra do Espírito Santo. Os humildes se portam com simplicidade e cooperam com a unidade da igreja. A mansidão também é virtude produzida pelo Espírito Santo. Os mansos são pacíficos e impedem a proliferação de conflitos na igreja. Por isso, é uma virtude indispensável a manutenção da unidade da fé. A longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os defeitos alheios, isto é, uma qualidade produzida pelo Espírito que capacita o crente a suportar as ofensas sofridas e ainda perdoar o ofensor. Essa virtude é indispensável para sermos tolerantes uns para com os outros, conforme Paulo nos ensina em Romanos 14. Lição 12. A conduta do crente em relação à família. Deus planejou a família, a principal instituição humana. Desde a criação dos nossos primeiros pais, esse projeto já estava delineado pelo Criador. Assim, a lição objetiva, o relacionamento harmonioso que está incluído no projeto divino para a família cristã. Qualquer relacionamento desarmônico viola o projeto de Deus para a família cristã. Nesse sentido, temos a incumbência de considerar os princípios bíblicos acerca dos atores que constituem a família, ou seja, a conduta bíblica prescrita aos maridos, esposas e filhos. No entanto, a mulher casada é comparada à Igreja de Cristo, e que a Bíblia orienta-nos acerca da conduta dos pais e filhos no ambiente familiar. É preciso deixar bem claro que a perspectiva da submissão no relacionamento cristão tem como chave Efésios 5 e 21. É uma submissão para todos os atores da família, pois o princípio bíblico em Éfeso ensina que devemos estar sujeitos uns aos outros, em temor de Deus. A conduta cristã do marido
que a ele Deus delegou a liderança do lar e o dever de amar sua esposa com verdadeiro altruísmo. Aqui se trata de um amor sacrificial, em resposta a um marido que ama com o mesmo amor que Cristo amou a sua igreja. A mulher casada é comparada à igreja de Cristo e, como auxiliadora, Deus delegou a tarefa de respeitar a autoridade do lar conferida ao seu marido. A partir desse relacionamento harmonioso entre o marido que ama a sua esposa e esta que o respeite. Assim, toda a família será edificada na conduta e valores cristãos dos pais e filhos do ambiente familiar, orientando que aos pais Deus delegou a responsabilidade de educar e os filhos o dever de obedecer e honrá-los. Lição 13: a batalha espiritual e as armas do crente. A batalha espiritual é uma realidade. Esse assunto é renegado por alguns cristãos e superestimado por outros. Entretanto, devemos tratar de todo o conselho de Deus presente nas Escrituras Sagradas. Vivemos em uma batalha espiritual que não pode ser ignorada. Com auxílio dessa armadura, seremos vitoriosos contra o ataque maligno. O uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. O preparo espiritual do crente para a batalha destaca que a vitória contra o mal somente é possível por meio do fortalecimento do crente no poder do Senhor. Além desse fortalecimento, essa realidade passa pela vigilância em toda oração e súplica, fortalecidos no poder de Deus e em oração e súplicas. O campo da batalha espiritual do crente destaca as astutas ciladas do diabo, o conflito contra o reino das trevas e as agências das potestades do ar. O crente precisa conhecer o seu campo de batalha espiritual para que possa guerrear contra o inimigo e receber a vitória de Deus. Conhecendo o campo de batalha, o crente precisa tomar posse de suas armas espirituais. As armas de defesa, a verdade, a couraça da justiça, o evangelho da paz, o escudo da fé e o capacete da salvação. Armas de ataque, a espada do Espírito Santo, a palavra de Deus. Enfim, estamos vivendo o dito tempo trabalhosos, o tempo do fim, que cultivemos uma espiritualidade mais profunda diante de Deus. Essa é a vontade do Pai, pois somos a igreja do arrebatamento, a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Glorifico a Deus por esse projeto e vos convido a estudar conosco aqui nesse canal todas estas 13 lições desse segundo trimestre de 2020. Se inscreva agora, deixe o seu like, ative o sino aqui em cima para receber em primeira mão as videoaulas desse segundo trimestre EBD 2020. O meu muito obrigado pela sua atenção, apoio e carinho. Agradeço a todos os inscritos em nosso canal no YouTube e também aqueles que nos seguem nas redes sociais. Que Deus continue abençoando a sua família, ministério, classe EBD na paz do Senhor. O meu muito obrigado, que Deus vos abençoe.